Estamos ao vivo, né? Hoje eu queria falar o segredo da saúde. Às vezes a gente para, pensa e diz assim, puxa, eu não sei como cuidar da minha saúde, eu não sei o que fazer. Às vezes quando está doente a gente coloca coisas minhocas diferentes, né? Na vida da gente, isso vai dar isso, mas nada disso interessa. Hoje é dia de você dizer assim, eu cuido da minha mente, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que vou fazer. Por isso os antigos, né, sempre falaram, né, sabedoria. E a gente às vezes não coloca aquilo na mente da gente para pensar e dizer, puxa, é isso aqui que está faltando para mim, é isso aqui que eu preciso, né, para entender da saúde. E hoje o segredo para a saúde, lá um doutor, né, Johnny Agelin, ele fala, né, que o nosso corpo realmente é um produto dos nossos pensamentos. Então, tudo que nós pensamos, nós trazemos para o nosso corpo. Então, hoje a gente está aprendendo, né, a compreender a ciência médicas, né, até onde a natureza do nosso pensamento, né, emoções pode determinar a consistência. Então, a física é uma estrutura que funcionamento do nosso corpo. Quando a gente para pensar, a gente diz, puxa, tá tudo, né? Diz que aqui atrás nós temos toda a saúde para nós, né? Todo o nosso corpo. E às vezes a gente não quer aprender, né? Então, lá o doutor Demartini, um outro cientista, né? Que física quântica, que hoje está muito em alta, né, que tem um conhecimento diferente e aprenderam agora, e é novidade agora, ele diz que nós já conhecemos as nossas propriedades medicinais de um efeito placebo, né, que é o remédio, mas o placebo é algo que não deveria ter tanto impacto, porque o efeito algum no nosso corpo. Então, tem que acreditar, né? Quando a gente acredita que aquilo ali que está acontecendo é para ti ficar ligado, né? Que alguma coisa errada na tua vida tá e você precisa melhorar, você toma a decisão de ser mais feliz, né? E quando a cada momento, né? A gente busca o entendimento, porque a gente não quer parar onde está, né? A gente quer mais. Hoje é dia de Corpus Christi, né? É um dia aqui na minha cidade, é um dia comemorável. Então hoje fala muito, né, que à medida que a gente tomar consciência e magnitude, né, do segredo da mente, a gente vai saber que vai começar a ver com mais clareza, né, a verdade que traz por certos acontecimentos e a humanidade, né, a história da humanidade, né, porque ela foi evoluindo, né, e na área da saúde. Então, é o momento de acreditar, da gente se curar, não do remédio se curar, mas acreditar que será curado, né? Então, se você pensar, né? Às vezes a gente não pensa, mas se a gente pensar, realmente acreditar que um comprimido pode curá-lo, ele receberá aquilo que você acredita e ele será curado. Tem outro especialista, né? A gente está falando assim de quem estudou muito, né, para passar para nós esse conhecimento. É John Demartini. Ele é uma pessoa, se uma pessoa estiver doente, em vez de usar medicamento, né, ele fala isso, né, e ela tem a alternativa de explorar o que a sua mente pode ter causado essa doença, mas se for caso grave, né, é diferente, mas a gente pode se curar, a gente tem a mente, né? A gente tem a saúde da mente. Então, a gente não deve negar, né? Então, a cura sempre é através da mente, né? Que pode trabalhar com harmonia, né? Os medicamentos também, tudo é um caminho, né? Que a gente tem que... Quando tomar, não é só tomar, poxa, já tô boa, né? Já é botar aquilo que a gente quer para a vida da gente. Então, muitas vezes
se houver dor, né, envolvida com muita meditação, a gente permite, né, concentrar e ficar saudável. Então, por isso que a gente fala muito, né, pensar na saúde perfeita, né? Algo que qualquer pessoa no íntimo, independente, né, tá dentro da gente, né? A saúde perfeita, se eu falo, né, eu quero uma saúde perfeita, eu quero passar essa etapa, né? Se está com algum problema, eu vou sair dela, mas tem que colocar uma mente firme naquilo que quer, né? E lá a Lisa Nicole, ela fala, o universo é uma obra-prima de abundância. E se você abrir e sentir abundância, o universo, você experimentará. Porque o milagre da alegria e a bênção de todas as coisas maravilhosas que ela tem que oferecer, né? Porque a vida tem isso, uma boa saúde, riqueza, bem-estar, né? E se você se fechar através de pensamentos negativos, você vai sentir um desconforto, dor e sofrimento, e cada dia parecerá ser suplício, né? Então vamos sair. Hoje a gente parou para pensar na nossa vida. O que fazer para ter saúde, né? Teve um outro médico, o Dr. Ben John, ele fala que o escritor é um líder na área da cura energética. Então há milhares de diagnósticos, né, de doenças por toda parte, mas são essas apenas elos de corrente fracas. Então tudo é resultado da tensão que você colocar. Demais corrente, né, deve ficar elos que irá partir. Então, quando você coloca um pensamento, coloca aquele pensamento forte que te leva àquilo que você quer. Não é pensar aqui, para os minutos, senta lá, respira fundo. Não é a vida, o minuto é teu. A visualização, aquilo que você faz é para você. Não importa o outro que está no outro lado, não quer saber ou fala mal. Porque a mentalização é aquilo que você quer para a sua vida, mas você tem que praticar e de uma maneira sábia, né? A gente sentar, coluna reta, né? E respirar 3 vezes e só sentir o respirar. Puxa, agora eu estou bem, agora eu vou sentir melhor. Não precisa falar, só respirar. Quando a gente fala, né, que toda tensão, todo estresse começa com pensamento negativo, a gente sabe que um pensamento, né, fugiu do seu controle e então não trouxe consigo mais pensamento. Então essa tensão ela vai manifestar. Então por isso que fala, o efeito da tensão é a causa do pensamento negativo, que começou só no pensamento. Mas o que importa, né, é a manifestação de mudar. Pequeno pensamento positivo, ele depois outro, né? Não fica falando do que você não faz. Fala daquilo que você fez, né? E hoje, ter essa manhã não vai te levar a nada. É hoje que você tem que comemorar. É hoje que você está vivendo, né? Esse John Demartini, né, ele fala que a nossa fisiologia cria doenças para dar um feedback, né, para avisar a nossa perfeita está desequilibrada. Então ele dá aquele, você está com problema, né? Então a gente não estamos nutrindo o amor e a gratidão. Quando você não está nutrindo o amor e a gratidão, vem a doença, né? De todo modo, é alerta, é sintomas do corpo, né? E não são nada terríveis, né? A gente que tem que lidar com a mente da gente, é nossa. Então, e o Dr. Demartini lá, ele ainda fala, né? Se nós estamos dizendo que o amor é gratidão, ele irá dissolver toda a negatividade em nossas vidas. E qualquer que seja a forma, né, que ele tenha transmitido o amor, a gratidão, pode dividir em mares e mover montanhas e criar milagres.
Então, o amor é gratidão, é também curar qualquer doença. Puxa. Então, primeiro, agradecer, né? Depois, jogar amor, né? De chegar lá com raiva, dar uma respirada 3 vezes e joga amor. Então, sempre é uma pergunta que fazemos, né? Quando a pessoa manifestou a doença, um tempo no seu corpo ou algum tipo de desconforto na sua vida, isso poderá reverter com o poder do pensamento positivo. A resposta é sim, com toda clareza. Se nós temos essa resposta, e se nós estamos ali angustiados, né? Vivendo a depressão, né? Depressão é o pensar no passado, né? Ou no futuro que não interessa, né? E quando tu vive o presente, tu vê que tu não tem tempo de pensar naquelas coisas que aconteceu. Por isso que hoje fala, né? Que quando acordar, né? Não pensa que não deu certo, pensa que tudo funciona na sua mente, né? Então, quando a gente fala que rir é o melhor remédio, né? Lá é Kathy Gomer, ela fala, né? Que é uma história pessoal dela mesma, que ela foi diagnosticada com câncer na mama, mas, no entanto, não acreditava, né? No fundo do coração, que a força da fé é que estava curada. A força da fé, pô, é forte, né? Então, todos os dias ela dizia obrigado pela minha cura. E a gente não diz, né? Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado por tudo, né? Então, e ela não parava de repetir obrigado pela minha cura e acreditar, gente, piamente que estava curada. E vi em mim mesma, né? Como nunca tivesse a doença. Então, todas as coisas que a gente faz para curar, né? Foi assistir o filme, né? Muitas vezes eu às vezes, quando, né? A minha amiga e a Maria, quando ela está aqui em casa, ela sempre diz, vamos ler vamos escutar, ou vamos ver alguma coisa que faz nós rir. Então, a gente já sabe, né? Que quando a gente se encontra, a gente precisa rir. E rir é o melhor remédio. E aqui diz assim, tudo que fazia rir pouco, rir mais, né? Então faz a cura, faz a gente sair daquele pensamento ruim que a gente está. Então, dar o luxo, né? Da gente rir. E a minha vida sabia que o estresse é uma das coisas que prejudicava. E para quê? Né? Tentar curar. Então, ela tinha esse problema na mente dela, a pessoa, mas ela sempre colocava, já estou curada, nenhum tipo de coisa vai me afetar. Então, tudo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história para contar de saúde, mas a gente às vezes não pergunta o que a mente dela pensava da história que ela queria para a vida dela, né? Só fala o que eles fazem. Então, aqui fala da inspiradora da história, né? Da Kathy, demonstrava 3 poderes magníficos de ação. O poder da gratidão, que tem de curar. E o poder da fé, né? O poder do riso, da alegria, para dissolver a doença do nosso corpo. E Kátia, né? Ela foi inspirada a concluir o riso por toda parte, seu processo de cura e ouvir a sua história, né? Após ouvir a sua história, a gente está vendo, né? Que ela tenha na mente, né? Já no coração que ela estava curada. Então, rir explode, né? Toda a sua negatividade junto com ela a doença. Rir é o melhor remédio. Então, hoje a gente está falando, né? De coisas que a gente precisa acreditar. O segredo para a saúde. Então, todos nós sabemos, né, com um programa básico, né? Nós temos um programa básico que chama autorregeneração, né? E quando você machuca, a ferida se fecha sozinha. Mas quando infectada por uma bactéria, seu sistema imunológico, né, ele entra em ação. E a bactéria curando. Então o sistema imunológico foi feito para curar a si mesmo. Poxa,
se nós temos essa sabedoria, né? E esse conhecimento, por que nós não seguimos o caminho da cura, né? Porque às vezes nós não damos tempo para a nossa vida, para parar, para respirar e sentir. Você está respirando, você está vivendo, né? Lá Bob Proctor, ele fala, né, que a doença não vive em um corpo que está no estado emocional saudável. Então, o seu corpo, ele destaca milhões de células em segundo e também cria, ao mesmo tempo, milhões de células novas. Então, em cada momento, né, quando a gente pega esses grandes pensadores, né, da nossa mente, a gente vê que a gente chega mais perto daquilo que a gente quer, né? Do conhecimento. Quem tem conhecimento, ele tem sabedoria. Quem tem sabedoria, ele está na frente, né? Então, o John Angelin, ele fala, na verdade, há partes do nosso corpo que são literalmente substituídas todos os dias. Em outras partes levam meses, enquanto outras levam alguns segundos. Em poucos anos, todos temos um corpo perfeito, físico, novo em folha. Então, nossos corpos são substituídos, né, em poucos anos, e conforme comprovado cientificamente, então, que a generação das doenças pode permanecer neles por anos a fio, mas eles podem ser mantidos por meio de pensamentos e concentração, e a doença não saindo dela, né? Então, se nós seguir aquilo que nós temos que seguir, se nós fazer aquilo que nós temos que seguir, se nós parar, né? Então, por isso que fala muito, né? Tenha pensamentos perfeitos, de perfeição. Naquilo que você, aquela coisa, né? Aquele pensamento ruim, ressignifica. Essa semana eu tive no Pablo, sexta-feira, foi sexta, eu tive no Pablo Marçal, numa palestra, e eu perguntei para ele, eu tenho, por exemplo, eu tenho pena de gastar dinheiro, eu sou escassa. Ele disse, começa a partir de hoje ressignificar. Se você é escassa, não é mais, não sou mais escassa, né? Não sou mais escassa, porque se eu quero fazer o que eu quero, há um meio, há um jeito, e tira a escassez. A escassez não pertence a você, não pertence a esse corpo, né? A minha vida. Então, tenho saúde, tenho pensamentos, tenho coração, tenho tudo um movimento, né? Uma alegria. Daí eu achei interessante porque ele parou e quando falou de escassez, ele falou da história dele, né? Da escassez, que o pai dele não levou ele para jantar na sua churrascaria. Então daí eu vi que a escassez está em todos nós, né? Mas nós temos que saber o que tirar. Então, hoje a gente está falando, né, da saúde, né? O que você tem que fazer para ter uma saúde? O segredo da saúde, né? Hoje está nos livros, né? Está no conhecimento, está na internet, né? Muito mais fácil. Mas quando a gente coloca o teu pensamento em dia com a tua respiração, você acha a saúde. Então, aqui diz assim, ó, tenha pensamentos perfeitos. Pense na perfeição. A doença não pode ser sentida em um corpo de pensamentos. A doença não pode existir num corpo de pensamento harmoniosos. E saiba que existe apenas perfeição ao observá-lo e obrigatoriamente, né, invocá-lo para si. Os pensamentos imperfeitos são causas de todos os males da humanidade, incluindo a doença, a pobreza. E quando nós temos pensamentos negativos, estamos privados da herança da qual temos direito. Declare o seguinte, eu tenho pensamentos perfeitos e vejo apenas perfeição e eu sou perfeito. Puxa, né? Tu acordar de manhã e quando vir uma ideia, um pensamento ruim, você disser, eu tenho pensamentos perfeitos. Veio apenas perfeição. Vejo apenas perfeição e sou perfeito. Então,
a gente expulsa, né, toda a rigidez do corpo, né, toda a falta de agilidade do seu corpo. Então, encontre em visualizar seu corpo como sendo flexível, né, perfeito, como uma criança. Porque toda a rigidez e todas as dores das juntas que sentia desaparece. Uma simples verdade, né? Mas você tem que entender, parar e pensar. Puxa, se eu tenho pensamentos perfeitos, vejo apenas perfeição, eu sou perfeito. Essa vai ser a mensagem de hoje. Escreve ali no papel. Eu tenho pensamentos perfeitos. Eu tenho pensamentos perfeitos. Vejo apenas perfeição e eu sou perfeito. Então, diz que quando pode ver tudo e acreditemos a respeito do envelhecimento, está apenas na nossa mente. Então, a ciência demonstra que temos o corpo novo, em folha, em pouco tempo. E os pensamentos sobre envelhecer são limitadores. Então, se nós temos toda essa sabedoria, que nós sabemos que isso aqui é verdade, afaste da sua consciência e saiba que seu corpo tem apenas meses de idade, não importa quantos aniversários já registrado na sua mente. Poxa, isso aí nem eu não tinha parado para pensar, né? Que nós não precisamos pensar quantos anos temos. Nós podemos pensar que somos perfeitos, né? Que temos saúde, pensamentos perfeitos. Então, para o próximo aniversário, né? Faça assim mesmo, comemore como fosse o primeiro. Então, não cubra o bolo com 60, não ver apenas que queira invocar, né? Sua velhice, apenas a sociedade ocidental e física que é obcecada, né? Quando a verdade ela não existe. Não coloque vela no seu bolo, né? Eu tenho um amigo que ele não deixa colocar a vela da idade. Ele quer comemorar. Não importa quantos anos ele está fazendo. Importa que ele quer comemorar essa data. Então, através do seu pensamento, tudo através do pensamento, você pode alcançar um estado de saúde perfeito. E o corpo perfeito, peso perfeito, juventude eterna. E tudo isso é realidade do pensamento, considerando perfeição. Gente, nós temos um milagre que nosso pensamento. Nós temos um milagre nosso, cada um de nós. Vamos acreditar, vamos fazer o que é certo, né? Eu gosto muito do Bob Proctor, né? Porque ele disse assim, se tiver uma doença e ficar concentrado nela, falando com pessoa a respeito dela, irá criar células doentes. Poxa, eu não tenho nada, estou bem, estou de saúde. Qual é a mensagem que você aprender? Você não vai falar da sua doença para aumentar as células doentes, né? Então visualize você o corpo perfeito, saudável e deixe seu médico se preocupar com a doença. Em cada momento, né, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente não depende dos outros. Se você está aprendendo isso aqui, o que eu estou aprendendo, né, o segredo para uma saúde, poxa, nós temos tudo na mão. E aqui diz que todas as coisas que as pessoas fazem quando tem uma doença é falar sobre ela o tempo todo. E é verdade, né? Porque não consegue pensar em outra coisa de modo de bermação dos seus pensamentos. E se você sentir um pouco, essa é para nós, né? Se sentir um pouco adoentado, não fique falando no assunto. Viu? Não fique falando no assunto. Porque não é ver que queira piorar ainda mais. Se você falar, você vai piorar mais. Então não fica falando. Saiba que seus pensamentos foram responsáveis por isso. E repita o máximo que puder. Puxa, eu me sinto ótimo. Pare um pouquinho. Eu me sinto ótimo. Diz para você mesmo. E estou me sentindo muito bem. E sinta-se assim a verdade. Você tem que colocar a verdade dentro de você. Estou bem, estou me sentindo bem. E se não tiver sentido ótimo, e alguém perguntar com você,
né? Apenas sinta grato por essa pessoa ter lembrado de você e pensar, sentir bem. Suas palavras devem ser refletidas seus desejos. A gente pega o conhecimento e traz para a vida da gente, a gente sabe que ele é magnífico, né? Ele traz esperança, né? Ele traz... Você cura o seu corpo, você é dono do seu corpo. E aqui diz assim, você pode contrair qualquer coisa que pensar e pode acontecer dessa forma. E é mesmo que convidá-lo, né, com seus pensamentos, mas se você também está convidado à doença, ficar ouvindo as pessoas falando sobre elas, e ao ouvir você está dedicando seus pensamentos contra a concentração da doença. E quando dá toda atenção a algo, você está pedindo para si. Não deixe os outros falar doença perto de você. Não deixe, porque senão você contrai. Puxa, isso eu não sabia. Eu tenho assim, né, que eu não gosto de falar nada de mal, né, porque senão aquilo vai vir para mim. E quando eu falo que eu posso ajudar, né, então agora que eu vi aqui que quando a pessoa não fica falando doença com as pessoas, né, e a gente se não contrai, então mudou toda a doença, né? Toda a história. Então você tem que controlar isso aí. E além disso, aqui diz assim, certamente está ajudando a pessoa em questão. Na verdade, acrescentando energia na doença dela. Puxa, se você falar doença com ela, você está colocando energia. E se quiser mesmo ajudar, mude de assunto positivo. Fala de coisas boas, né? Se a pessoa está falando doença, muda o assunto. E se puder, então, vai embora. Então, se você não tem vontade de falar coisa positiva, vai embora. Enquanto se afasta, pensa e sinta que essa pessoa está bem e que ela vai melhorar. Então, volte atenção a outras coisas. Que momento maravilhoso, né? Que a gente aprendeu nesse momento, né? Pode dar um boot, puxa, eu aprendi que não ficar falando de doença com a pessoa, que eu tenho que sair e falar coisas boas e sair daquilo ali, né? Eu não conheço, né? Mas eu já estudei muito sobre Lisa Nicole, e ela fala, né? Imagine duas pessoas, ambas sofrendo de alguma doença, mas decide concentrar na felicidade. Escolhe viver repleta esperança, né? No futuro e concentrando nos motivos pelos quais ela deve ser mais feliz e grata. Já pensou, eu e vocês, em que nós somos gratas, o que nós podemos fazer para ser mais felizes, né? Então, você tem outra pessoa, mesmo, né? Diagnóstico, que ela decide concentrar a doença, a dor de sentir. Daí, aqui diz assim, mesmo com o diagnóstico, ela decide concentrar na doença em sentir pena de si mesmo. Ninguém tem que sentir pena de si mesmo, né? Porque a pessoa fala, você não pode sentir pena dela, né? E aqui diz bem grande, né? Então você tem outra pessoa, né? E não deve sentir pena dela, porque ela pode se curar, né? Ela pode mudar aquele pensamento, né? Eu sei, mas precisa conhecimento, né, para fazer. Lá o Bob Doyle, ele fala, né, quando uma pessoa concentra que há de errado nos seus sintomas, ela perpetuará essa condição. Ela começará a curar depois de parar de concentrar no fato de estar doente e concentrar em bem-estar, pois é assim que funciona a lei da atração. Então, você puxa para você aquilo que você quer. Você é a lei da atração. Então, a gente não deve esquecer nem um instante de qualquer pensamento significa, literalmente, né, é colocar algo novíssimo no nosso corpo. Nocivo, né? Eu estou bem, estou curado, estou, né? Tem um outro doutor, Johnny Angelini, ele fala que pensamentos felizes conduzem essencialmente uma química mais feliz. E um corpo mais feliz e saudável já foi comprovado, né?
que os pensamentos negativos, estresse, prejudica gravemente o corpo em funcionamento e o cérebro, pois os nossos pensamentos e emoções estão continuamente reconstruindo e recriando o nosso corpo. Já pensou se nós ficar ali parado? Eu estava vendo os estudos lá de Harvard, e diz que se você ficar com mais que 3 minutos com pensamento ruim na sua mente, você abaixa a sua imunidade. Então, para quê? Se nós sabemos que o remédio é estar bem, sentir bem e pensamento bem, você se cura. Então, vamos à busca da cura, né? Daquilo que faz parte da nossa vida. E aqui diz assim, ó, não importa que tenha manifestado uma relação com o seu corpo, você pode mudar isso, tanto por dentro quanto por fora. Começa a ter pensamentos felizes, né? Felicidade é um estado de ser emocional. Puxa, felicidade é um estado de ser, mas está emocionalmente lá, né? Na tua emoção, no teu coração. E é como se o seu dedo estivesse pousando. Felicidade é um estado emocional. Então, sobre o botão, sentir feliz, né? Sentir feliz. Pressione agora e mantenha o dedo firme nele, independente do que estiver acontecendo. Eu sou feliz. Pega o dedo assim, ó, né? No seu coração e diz, eu sou feliz. E aqui o Ben John, ele diz, né? Elimine o estresse fisiológico, né, do seu corpo e ele fará você. Foi feito para fazer. Ele curará sozinho. Elimine, né, o estresse. E aqui ele fala, você não precisa lutar para recuperar de uma doença. O simples processo de livrar todos os pensamentos negativos permitirá que o seu estado natural de saúde venha à tona dentro de você. E seu corpo curará a si mesmo. Se todos os estudos estão falando, é porque esse conhecimento vem de muitos anos atrás, né? De muitas pessoas estudarem, saber e fazer o que é real. Lá o Michel Bernardes, ele fala, né? Que já viu rins regenerar, já viu câncer desaparecer, já viu pessoas curarem a visão. E ele contou uma história, né? Aqui, que há 3 anos vinha usando óculos, leitura antes de descobrir o segredo. E certa noite, enquanto investigava as origens do conhecimento, o segredo dos longos séculos, ele viu procurando o óculos para enxergar que estava lendo. Eu parei de repente e uma noção atingiu como um raio. Já pensou o próprio pensamento dele do sonho que ele estava lendo? E aquilo veio que nem um raio. Já pensou que emoção que ele sentiu, que alegria que ele sentiu, que transformou, né? E aqui conta a história, né? Que tinha o outro lado dos ouvidos da mensagem, né? Da sociedade de visão. Ele tinha outra história da visão e com isso ele tinha visto que as pessoas esticando os braços, ele conta a história de todo o sonho dele, né? Que ele tinha ouvido a mensagem da sociedade, a visão anterior, com a idade, e tinha visto pessoas esticando o braço e conseguirem ler alguma coisa, e ele tinha decidido seus pensamentos, o fato de chegar cada vez pior à medida de que envelhecer. E quando trouxe para isso, sabia que poderia mudar. Ele sabia, né? Ele sabia não, ele sonhou, ele visualizou, né? Porque aqui diz assim, ó, mudar qualquer coisa que estivesse manifestado através dos seus pensamentos. Então, na mesma hora, imaginei que estava enxergando quando enxergava 21 anos. Meu milagre estava dentro dele, né? Visualizei a mim mesmo em restaurantes escuros e visões. Aviões, diante do computador, tendo perfeitamente, sem menor esforço. Então eu repeti várias vezes, minha vista é perfeita, minha vista é perfeita. E senti-me grato, entusiasmado por ter uma vista perfeita. 3 dias minha visão foi recuperada,
E não uso mais óculos de leitura. Minha vista perfeita. Então, se ele mostrou, se ele fez e deu certo, é nós também. Porque a vida está aí, é nossa. E então é que ele fala que quando ele contou o Dr. Ben John, né, um dos mestres do segredo, ele disse: você faz ideia do que teve que acontecer com seus olhos para que pudesse fazer isso em 3 dias? E ele respondeu: graças a Deus, não, eu teria ficado com os pensamentos na cabeça, só sabia o que era impossível e não podia ter feito pressa enquanto nossas informações melhor. Viu? Desculpa. Ali ele mostra, né, que se ele sabia, né, que a mente dele fazia ele enxergar, já tinha estudado muito há muitos anos. Então esse doutor, ele fala, né, que havia eliminado uma doença incurável no corpo e a recuperação, né, da minha visão, e comparado sempre a história milagrosa, né? Então está dentro da gente a cura. Como nós falamos aqui, né, nessa palestra hoje, que a cura está dentro da gente. E as histórias que conto é tudo gente que passou, gente que aconteceu, né? Essa história aqui é boa. Ó. O próprio Dr. Jones havia eliminado uma doença incurável no corpo, do modo que a recuperação da minha visão e que não me pareceu nada mais comparado à história milagrosa. Na verdade, esperava que a minha visão voltasse perfeita na noite, mas um dia, então, para mim, 3 dias foi nenhum milagre. Lembrando que o tamanho não existe para o universo. O que você pede para o universo não tem tamanho. Puxa, você pode pedir qualquer coisa, mas com fé, com emoção, né? O que você tem que colocar? Coração, fé, emoção. E não é fácil curar uma espinha quando qualquer doença. O processo sempre é idêntico. A diferença está em nossas mentes. Então, você tiver traído alguma enfermidade para você, reduza a sua mente do tamanho de uma espinha. Puxa. E livre-se de todo e qualquer pensamento conceito. Já pensou a mente do tamanho de uma espinha e colocar todo pensamento negativo, né? Uma perfeita saúde. Então, a verdade que a gente tem a cura, né? A verdade que nada é incurável. E o Dr. John, ele fala, né? Sempre digo que incurável significa curável a partir de dentro para fora. Então, tudo é de dentro para fora, né? A gente vê a beleza das pessoas de dentro para fora, né? Muitas a gente vê e sabe que está de dentro para fora. E aqui diz assim: eu não acredito e sei que nada é incurável. Em algum momento da minha história, todas as doenças, né, supostamente incuráveis, foram curadas. Na minha mente e no meu mundo criei incurável não existe. E não há espaço, viu? Como falou antes, né? Colocar a mente pequenininha, tamanho de uma espinha e pronto. Sair daquele pensamento, né? Não há espaço que sobra neste mundo. O espaço não sobra para este mundo. Então, venha juntar a mim, a todos que estão aqui no mundo em que há milagres. Acontece todos os dias, um mundo que transborda da mais completa abundância, onde todas as coisas boas existem dentro de você e parece um paraíso. Não é você, está tudo dentro de você, é um paraíso, né? Tem um outro, Michel Bern, né? Ele fala que você pode curar sua vida e pode curar a si mesmo. E o Morris Gold, ele fala, né? Minha história começa no dia 10 de março de 1981. Esse dia mudou minha vida sempre. Nunca esquecerei o dia em que sobrevivi à queda de um avião. E quando cheguei ao hospital, estava totalmente paralisado. Minha medula espinha estraçalhada lembrava 2
lembrava duas primeiras vértebras cervicais. E tinha perdido o complexo de engolir e não podia comer, nem beber, nem diagramar, né? Estava tudo destruído e não conseguia respirar. Tudo parecia fazer para piscar os olhos. Os médicos, naturalmente, eles disseram, né, que eu seria vegetal pelo resto da vida. Piscar dos olhos seria o máximo que conseguiria fazer. Esse cara caiu de avião, já pensou? Milagre, né? Salvou. E essa era a imagem deles que fazia sobre mim, mas os pensamentos eu não fazia. De importante que eu pensava, eu me visualizava. Ele conta a história dele interior. O que ele fazia? Eu me visualizei como uma pessoa normal e outra vez saindo andando daquele hospital. Ele veio quase, né, morto e imaginava ele saindo do hospital. A única coisa que podia trabalhar no hospital era a mente. E é verdade. A única coisa que podia trabalhar ali era a mente. E quando você controla a sua mente, você controla. Você conserta tudo. Ele consertou todo ele com a mente dele. Ele estava ligado ao respirador e eles disseram que eu jamais voltaria a respirar sozinho, pois o diagrama tinha sido destruído. Mas a voz insistia em dizer: respire fundo, respire fundo. E quando passar o tempo, pode ser retirado o respirador. Os médicos souberam explicar e não podiam me dar um fluxo, deixar qualquer coisa estressasse minha mente e me distraísse. Ele tirava todos os pensamentos, né, que ele não ia ser curado. Já pessoa com pena falando e ele, não, eu estou bem, né, colocando lá na mente dele, né. E se a minha mente distraísse o meu objetivo da minha visão? Ele tinha já, né. A minha meta era sair do hospital no Natal. E foi o que fiz, andando meus próprios pés. Os médicos disseram que era impossível e nunca esquecerei desse dia. Para qualquer pessoa que estivesse sofrendo nesse momento, posso dizer uma coisa: resumir a vida mostra. Então, aqui ele nos leva, né, a entender que as pessoas são capazes de fazer. Diria apenas uma palavra: você torna o que pensa. Maravilha, né? Só você torna o que pensa, né? Lindo. Não é o outro. O outro não interessa. Você está bem, você vai curar os outros, né? Num avião, a primeira coisa que diz, né? Se você der algum pane, alguma coisa, primeiro você tem que ficar bem para ajudar os outros. E tem outra história, né? As pessoas, elas são capazes de fazer, diria apenas 6 palavras, né? Então é 6 palavras que você dizer. Você se torna o que você pensa. Então, coloque essas 6 palavras na sua mente, né? Coloque essas 3 palavras. Você, né? Não, você se cura, você se torna o que você pensa. Quando você, né, se distrair com pensamento positivo, alguma coisa, e você dizer: eu me torno o que eu penso. Então, meu pensamento é positivo. Meu pensamento é para me construir coisas boas, fazer coisas boas, né? E sair logo, né? Quando tu falou antes, né? Então, lá o Morris God tem uma outra história, né? Que o segredo, porque ele fala, né? Que o segredo demonstra que você é insussurável, né? O seu potência é ilimitado. Então, sua mente humana, ela conhece o poder que há dentro de você, né? Mas se você sabe o que você quer realmente e traz com toda a emoção, com toda a gratidão, com toda que você quer, acontece. É que ele fala assim, ó: Morris conhecia o poder da palavra dentro dele e trazer à realidade aquilo que escolhesse pensar. Então, se você escolhe pensar o que você quer, e tudo é possível, né? A história de Morris, ela inspirou milhares de pessoas, porque ele recuperou e ele transformou o desafio da vida dele, né? Seu maior presente. Então, o segredo, ele foi lançado, né? E nós temos enxurrados, né, de relatos de milagre, que vários tipos de doenças desapareceram do corpo e pessoas que
assistiram, que viram, né, a cura. Então, tudo é um tempo, né, de gente, né? Quantas pessoas, gente, né? Porque eles são tudo famosos. Quanta gente passou, quantas histórias tem para falar do que eles estão falando. Então, hoje a gente, resumindo tudo isso que a gente aprendeu, né? Tudo isso que a gente buscou, né? O segredo da saúde, para a saúde, né? Então, a gente sabe que o efeito placebo é um exemplo da lei da atração em funcionamento, né? Quando um paciente acredita que um comprimido irá curá-lo, ele recebe aquilo que acredita que é curado. Então, de toda essa nossa palestra, a gente pegou esse resumo, né? Que quando um paciente toma um comprimido e ele sabe que vai ser curado, ele acredita, ele vai ser curado. Então, hoje a gente tem que concentrar em uma saúde perfeita e algo que todos nós podemos fazer, que está no nosso íntimo. Independente, né, do que esteja acontecendo ao nosso redor. Não interessa. Você está consciente, você sabe que você vai se curar. Então, o que se cura, né? Riso, atrai alegria, libera negatividade e leva curas milagrosas, né? E a doença permanece no corpo por meio do pensamento. Quando a gente sabe sim, então concentração na doença, né? Da atenção que damos a ela, e se estiver sentindo adoentado, não fique falando do assunto. Não ser que queira piorar mais ainda. Então você estraga a sua vida, você prejudica a sua vida, né? Então, não vou prejudicar eu, se eu não vou ficar falando disso, né? E quando você ouve pessoas falar sobre doença, você estará acrescentando a doença dela. Então, em vez disso, muda de assunto e concentra, né, nos seus poderes de pensamentos e vê-lo bem da saúde, né? Então, tudo que acreditamos, ele fala muito grande aqui, tudo que acreditamos, respeitamos, envelhecimento apenas na nossa mente. Então, nós não somos, né? Então, afaste os pensamentos da sua consciência e concentre na saúde da juventude eterna. Não é idade, saúde eterna. Você está aqui, vivo, respirando, não é idade. E não dê ouvidos à mensagem da sociedade sobre doença, né, envelhecimento. Mensagem negativa não serve para nada. Poxa, hoje você aprendeu que nós construímos, né? Nós somos a nossa saúde, está dentro da nossa mente. E é bem aqui atrás. Se nós colocar mente, riso, rir mais, né? Falar mais, acreditar e buscar, não é a idade, não tem idade para você fazer o que você quer. Tem saúde para fazer mais e mais e mais. Então eu queria dizer para vocês, né? Que eu sou a escritora Iria Krieger, eu tenho um canal no YouTube, meus livros estão no Amazon. E hoje eu quis falar para você o segredo da saúde, né? Que às vezes a gente não para pensar. Para fazer um monte de coisas, mas não para o que é importante, o segredo da saúde. E hoje você aprendeu. Essa palestra vai estar lá no YouTube, né? Depois, se você quer buscar mais conhecimento para a sua saúde, para a sua vida, chega lá. Clica lá, fala lá o que você achou, o que trouxe para a sua vida nesse dia de hoje. E hoje é dia de Corpus Christi, né? Quem pertence à igreja sabe, né? Que Cristo passeia pela cidade. Então, cada um tem uma mentalidade sobre Deus, né? Cada um tem um conhecimento sobre Deus. E como diz assim, está na tua mente. Tua cura está no teu interior. Então, busque ela todo dia. E hoje é dia de dizer assim, né? Vou terminar a palestra, vou dizer assim: Pai, perdoe os meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe, né, todos que estão no nosso lado. Valeu! Só alegria. Tchau. Então vou terminar. 4, 3, 2, 1.